Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas atividades, essas lives que estamos realizando com algumas pessoas ligadas ao esporte, à educação física, né, para que a gente faça essa interação, esse bate-papo, até certo ponto descontraído, né? Mas também, claro, com uma qualidade no que se relaciona ao treinamento, à parte pedagógica, né? Falar um pouco sobre a história dessas pessoas que estão participando com a gente nessas lives, né? Que estão sendo convidados para esse bate-papo, falar um pouco da história, falar um pouco do trabalho, também falar um pouco, obviamente, não dá para fugir disso, falar um pouco sobre as formas de trabalho, como, né, quais são as expectativas, as perspectivas, né, para esses próximos dias, né, sobretudo dentro do nosso esporte. Pois bem, vamos convidar já aqui o nosso amigo Tiago, ele vai entrar, né, pelo Instagram profissional também, que é o nosso convidado de hoje. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso YouTube também, no canal Pessoa Fernandes Júnior, para quem quiser posteriormente acompanhar esse É, nosso bate-papo. Eita, quase que o nariz bateu aqui. Acompanhar esse bate-papo senti a posteriormente. mesma situação. Aconteceu o mesmo aqui, ó. Vai poder acompanhar depois esse papo, né, esse vídeo que vai ficar gravado, e a gente vai poder consultar depois para que possamos, né, rever esses momentos também. Tiagão, cara, bem-vindo. Jefferson Tiago, professor aí da cidade de Arapiraca, está participando hoje com a gente aqui, vai falar um pouco da história, falar um pouco do que ele tem para trazer para a gente também de contribuição dentro do esporte. Tiago, que é professor de educação física, Jefferson Tiago, é professor de educação física, ele atua na área esportiva também, basicamente com o futsal e o handebol, tem essas duas paixões, né? Atua principalmente nessas áreas e vai conversar um pouco com a gente sobre essa paixão também que ele tem pelos esportes. Jefferson, meu parceiro, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Eu que agradeço, né, Júnior, essa oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa live. Né? Você que é um cara tão importante, né, aí no meio. Ah, Né? deixa disso. Tive a Você, oportunidade. você fica Tive a falando isso, o pessoal oportunidade. acredita. Tive a oportunidade de estudar com você na graduação, né? Estudamos juntos. Então a gente trocou muita informação, muita ideia. Então você tem um pedacinho também do que eu faço, né? Um pouquinho do que eu penso, porque a gente cata um pouquinho de cada um, né? As melhores coisas de cada pessoa, de cada profissional. E você está no meio. E eu só, só tenho que agradecer aí pela oportunidade de mostrar um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Que é com muito esforço e dedicação. Então, vamos lá, né? É isso aí. Você falou uma coisa interessante, né? Pegar um pouco de cada, ou seja, sempre adquirir experiência, né? Seja com os mais antigos, com os mais novos, com os Com contemporâneos certeza. também. Sempre Com os importante essa, alunos, exato, é importante essa interação porque a gente tem sempre a enriquecer, né? Todos nós, ninguém é sabedor de tudo, ninguém é detentor do conhecimento, a gente está em constante construção e você é um dos caras que buscam sempre isso, né? Recentemente, você concluiu a pós-graduação em futsal, está sempre estudando, sempre buscando conhecimentos, né? Participando de cursos, isso é com importante certeza. para a atuação profissional. Com certeza. Principalmente nessa pandemia, né? O que a gente mais faz agora é tentar buscar conhecimento, buscar um pedacinho de cada estado, principalmente que a gente está tendo muita oportunidade, uma coisa que não acontecia antes da pandemia, né? Essa troca está sendo enorme, troca de informações está sendo enorme durante essa quarentena. E isso é enriquecedor. Não vejo a hora de botar em prática. É isso aí. A gente sente saudade de estar na prática, né? Com Mas, certeza. obviamente aproveitando esses momentos para enriquecer ainda mais, né? As nossas condições de levar, de buscar, de levar para os nossos alunos o melhor possível, né? Então, a gente tem que aproveitar que os recursos tecnológicos nos permitem, né?
essa interação e essa busca pelo conhecimento, sem precisar estar, né, em uma sala de aula, que não deixa de ser uma sala de aula também, uma sala Com de aula certeza. virtual, né, sempre, mesmo que de uma maneira informal, mas a gente sempre consegue adquirir coisas boas. Você falou aí que você teve o desprazer de ser meu contemporâneo na graduação, né? Fala um pouco para a gente como é que surgiu esse seu despertar aí para o rumo da educação, em especial da educação física. Como é que você pensou assim? Qual foi? Chegou, você acordou assim e disse: Não, hoje eu quero ser professor, a partir de hoje eu vou ser professor. Como é que surgiu na sua vida essa vontade de trabalhar com o esporte, trabalhar com a educação física? Cara, é impressionante, assim, a gente, a reviravolta, né, que a vida dá, né? Meus planos acadêmicos não eram com a educação física, né? Mas eu sempre fui, sempre participei de tudo, sempre quis fazer tudo. Minha mãe não deixava fazer tudo, mas eu sempre queria estar no meio de tudo, né? Mas, assim, eu comecei mesmo como atleta de participar de futsal, mas o que eu me destaquei quando criança e adolescente foi nas lutas, né? Então fiz bastante, várias modalidades, né? E acabei, a que eu mais me destaquei foi o jiu-jitsu, que hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E do jiu-jitsu eu comecei a trabalhar dando aula, né? Depois que me tornei graduado, comecei a dar aula. E isso me despertou um prazer, uma coisa diferente. Disse, poxa, e a minha namorada tinha, tinha começado o curso de educação física, eu comecei a acompanhar. Oxe, legal. Eu comecei a ver algumas coisas, comecei a levar algumas coisas para meus treinos de jiu-jitsu. E aí despertou, pô, eu quero fazer isso. Eu não quero fazer nem história, que eu queria fazer, e direito. Eram as duas opções que eu tinha. E, assim, deu uma reviravolta e eu achei o meu caminho. Porque isso começou a me dar prazer, a querer buscar mais, a gostar. E aí, já durante a graduação, surgiu uma oportunidade. E nesse dia de oportunidade, foi dito só uma coisa para mim que eu não esqueço nunca. Eu digo direto à minha patroa, né, quando tem oportunidade. Ela olhou para mim e disse: Você só tem um mês para trabalhar. Não tem esperança que a gente vai continuar com você. No primeiro dia de encontro com ela. E eu estou lá há 10 anos, vou para 11, né? Então, assim, mudou muita coisa, bastante coisa. Mas foi assim que eu comecei, a partir das lutas, que eu comecei a ter um gostinho sobre ensinar, né? Isso, assim, me chamou muita atenção. Disse, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. E eu não estava errado. Você falou, está lá há 10 anos. Lá onde? Diz para o nosso público aí. Trabalho no Colégio Santa Esmeralda, né, que fica aqui no bairro Brasília, em Arapiraca. Tem 10 anos que eu estou lá, né, e tem muitos aqui assistindo que estão desde o início da minha trajetória lá dentro, né, esses 10 anos. Agradecer aí a presença de todos. Você tem um trabalho relevante, né? Vamos começar falando da sua atividade dentro da escola, depois a gente vai falar do clube também, né? Da equipe Certo. que você formou. Um trabalho que vem já dando frutos, né? Já há um tempo, já tem um trabalho longevo aí, já há 10 anos e dando bons frutos com as equipes de futsal, de handebol. Fala para a gente um pouco do trabalho aí na escola, como é que funciona, como é que é feito esse trabalho dentro da escola. Assim que eu iniciei lá, eu trabalhava com a parte de recreação. Existia outro professor que participava dos esportes. Eu só dava um suportezinho para ele no horário da manhã, né? No caso, os alunos estudavam à tarde, contra turno. Em 2013 que eu assumi mesmo, né? Ele deixou de fazer parte e eu assumi as turmas, todas as turmas, os treinos. E a partir dali que tudo iniciou. Eu digo assim, né? Minha cara, né? A minha cara, a partir de 2013, o trabalho no Centro Esmeralda, no caso. O trabalho feito.
com a minha cara mesmo, foi a partir de 2013. Em 2013 Cara, a gente já começou a colher frutos. deixa eu te interromper só um instantinho. Se você tiver como aumentar um pouquinho o seu áudio aí, pelo menos para mim tá bem baixo o volume da sua fala. Não sei como é Já que tá tá topando. sei como é que tá para os nossos espectadores. Tá escutando agora melhor? Tá melhor. Pode continuar. Só não sei a parte que você não escutou, né? Mas vou Não, continuar. tava dando para ouvir, ok, só que tava um pouco baixo, mas tava dando para ouvir. Beleza, beleza. Sim, aí a minha cara foi dada mesmo, assim, vamos colocar o meu projeto, o que eu quero para a escola, foi a partir de 2013. E no ano de 2013 a gente já conseguiu colher muitos frutos. Então a gente já começou a ver uma coisa que estava dando certo. Que estava dando certo. A forma que eu estava pensando com o projeto Santa Esmeralda. E a escola dá total apoio. Né? Na época, a gente tinha um espaço, a gente trabalhava num espaço alugado, né? Mas hoje a gente tem um centro esportivo, né? Quem já esteve lá viu que a gente tem totais condições de trabalho lá, fora material, que eu tenho uma porrada, né? Mas não começou assim, né? A gente começou pequenininho, com uma bolinha só, e aí foi para duas, e aí foi pegando no pé, e aí a escola começou a se destacar, e as coisas começaram a aparecer, os atletas começaram a chegar, e assim a gente chegar até o patamar de hoje, que eu acredito que hoje, em condições físicas, de material também, a gente tem uma estrutura absurda. Você faz parte de uma minoria de profissionais que conseguem ter uma boa estrutura, tanto a estrutura física, né, com relação ao local para as práticas, material para você desempenhar os seus treinos, desenvolver os treinos, e também apoio da direção da gestão da escola. Essa tríade aí, esse tripé que ajuda muito no trabalho, é uma minoria que tem, né? E você é um cara que tem conseguido explorar bem isso, porque às vezes é aquela coisa, né, de dar um filé para quem não tem, não gosta de carne, né? Então, às vezes a pessoa tem uma estrutura, tem tudo na mão e E não não quer suga, fazer, né? E tem que você sugar. aproveita muito bem isso. Você tocou num ponto interessante. Eu falava sobre isso com o Diego ontem. Acho que você Meu acompanhou parceiro. parte do nosso papo. Falávamos da importância que a escola passa a dar ao esporte através da educação física em geral, claro, mais especificamente do esporte, quando os resultados começam a aparecer. Não necessariamente resultados de medalhas ou de troféus, mas aquele engajamento dos alunos, aquele compromisso, ou seja, a escola, a direção que vive mesmo o dia a dia da escola, eles percebem isso e passam a dar um suporte maior. E isso aconteceu, eu acompanho o seu trabalho desde a época que a gente estudava junto. A escola foi dando essas condições ao passar do tempo, né? Uma coisa que mostra que você se comprometeu com o que estava fazendo e a escola acompanhou, foi junto com você, comprou também essa ideia. Com certeza, com certeza. Não foi fácil, né? A gente foi conquistando, né? A gente foi conquistando a direção da escola, né? Os alunos, para mostrar que aquilo ali estava dando certo. Então, por que não investir? Por que não dar condições melhores? Então a gente foi mostrando, não foi só simplesmente assim, vou colocar, vou investir e acabou. Não. A gente teve que mostrar, não com resultados de títulos, porque eu nunca, e acredito que não serei. Eu nunca fui cobrado para ser campeão. Nunca. Olha, você Isso é tem que ser importante. campeão. Você tem que ser. Você tem que ser campeão. Nunca. Eu nunca fui cobrado por resultados de ser campeão. Eu me cobro pro resultado. No caso, eu que me cobro, né? Por fazer o melhor, por buscar resultados, mas não sou cobrado por isso. Nunca fui, né? Isso é As coisas. importante, deixar o profissional à vontade, né, por conta disso, porque às vezes essa cobrança pelo resultado, quando eu falo resultado de medalhas e de troféus, você acaba uma pressão em cima do profissional e vai acabar deixando às vezes o pedagógico de lado, né, um trabalho pedagógico bem feito, queimando etapas às vezes para conseguir os resultados imediatos. E isso, todos nós sabemos que não deve ser feito com o esporte, sobretudo o esporte escolar.
Então, assim, isso acaba transparecendo para os alunos também, que mesmo ganhando, claro, felicidade diferenciada, né? Mas mesmo perdendo, eles estão lá brincando, felizes. A gente tem muitos momentos aí que às vezes eu posto até no Instagram. Depois de uma derrota, olha a felicidade, eles brincando. Então, assim, eles de vez em quando eu brinco com eles. Para vocês começarem a ganhar, vocês aprenderam a perder. Foi ao contrário. Então isso foi bom ter perdido bastante antes, né? Para que a gente começar a colher os frutos na frente. Se a gente tivesse começado ganhando, eu acredito que a gente não tinha evoluído quanto a gente evoluiu, como pessoa e como atleta. E eu como profissional. Você falou agora da estrutura que a escola tem. Recentemente foi inaugurado um complexo esportivo muito bom e ainda está em ampliação. Fala para a gente um Com pouco certeza. desse complexo aí. Vamos fazer a propaganda da escola aí. Vamos mostrar Não para sei. todos, né? Quem não conhece ainda, a estrutura muito, muito boa mesmo, de primeiro mundo da escola. Foi inaugurada o ano passado, né? E em março, se eu não me engano, dia 12 de março, que a gente completou um ano. E parece que tem muito tempo. De tanto que a gente usou, parece que tem muito tempo que já foi inaugurado. Mas fez um ano agora em março. Contamos com um estacionamento legal lá, com um campo sintético, o ginásio poliesportivo, né, com vestiário, com banheiro, né, tanto masculino como feminino, duas arquibancadas laterais, a quadra ela tem um tamanho bom, que ela é 37 e 20, então dá pra gente trabalhar tranquilamente. Embaixo tem uma sala que é utilizada xadrez, uma sala enorme, se não me engano ela tem uns 20 metros, né, xadrez e outras atividades lá. Em cima tem a sala de lutas e ginástica. E atrás temos um campo de areia, né, que aí o pessoal joga beach tênis, joga vôlei. A gente também faz os treinamentos lá, a parte física também. Algumas vezes a gente treina o próprio handebol lá. Agora na temporada, como a quadra estava passando por um ajustezinho, a gente utilizou a areia e utilizou o campo sintético. Não paramos de treinar por conta disso. Antes da É piscina pandemia, também? a piscina estava sendo finalizada. Eu acredito que vai ter um pouquinho um atrasozinho, né? Mas já está praticamente pronta. Uma piscina semiolímpica, né? Com vestiários lá atrás também, com tudo. Então é uma estrutura absurda que ainda tem muita coisa, ainda acredito eu, para ampliação, que ainda tem um espaço lá que logo logo vai ser ampliado com mais alguma atividade, né? Então é um investimento enorme, né? O Colégio Santa Esmeralda fez, lembrando, não é gasto, é investimento, né? Então, sim, já fez uma transformação enorme, tanto na parte física dos meus atletas, como na parte técnica, porque a gente conseguiu treinar mais, treinar melhor, treinar sem pressa, né? Poxa, já vai acabar o tempo, não pode, acaba o treino. Não, eu quero treinar 3 horas, eu treino 3 horas, né? Eu quero treinar o final de semana, eu quero fazer um amistoso. Então, poxa, isso a gente teve muitas visitas no ano passado, até o Tônio, Batalha, vieram várias vezes. E esse ano a gente conseguiu trazer a avaliação da seleção alagoana, né, para fazer uma coisa que eu conversei com o presidente muito acessível. Um abraço para ele aí, que ele deve estar assistindo, sempre assiste. Que trouxe uma seletiva para a região, né, para o interior, para que esses atletas sejam vistos. Então foi de extrema importância. Legal. Você tem quantas modalidades esportivas dentro da escola hoje? Eu trabalho com handebol e futsal, mas existem outros profissionais, né, tanto ginástica, tem o judô, balé, agora vai ter, Esqueceu no já. caso, vai ter a natação, né? Eu acredito que é isso. O Se lembrar xadrez, depois.
o Se você lembrar depois, xadrez. você coloca o restante aí. Mas são muitas, assim. E eu acredito que, assim, é só o início, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa mesmo. E tem aulas É, de beach tênis também. Você já participou de beach tênis, né? Lá na areia. só assistindo. Só assistindo, Por né? enquanto, só assistindo. Depois eu vou pegar a habilidade aí com a raquete. Dei um pulinho lá. Como é que está a situação dos Jogos Escolares de Arapiraca? A gente percebe, já estive aí por diversas vezes atuando na arbitragem, participando também em outras funções. Como é que está hoje os Jogos Escolares de Arapiraca? As escolas, tem muitas escolas participando, o nível de disputa está bom. Como é que está o nível do esporte aí em Arapiraca? Não, assim, o nível ele é bom, mas ainda não estamos satisfeitos, né? Principalmente quem gosta de trabalhar, quem quer correr atrás. Porque para a gente ter um padrão bom para disputar com as equipes, no caso de Maceió e de outros locais, ou até fora do estado, a gente tem que trabalhar duro. E não é todo mundo que quer. Então isso acaba deixando o nível um pouco mais baixo. Mas ainda existem pessoas que fazem. E esses confrontos que são legais, né? Mas existem confrontos que assim, são absurdos. Jogos de futsal de 24 gols, e, assim, Em um é tempo reduzido, complicado. né? Em 12 minutos. Então, assim, eu espero que isso mude, né? Como eu vi a fala do Diego ontem, não é muito diferente, né, aqui. Então, é aquela coisa, se um ou dois correr, esses dois vão se destacar, mas se 10 correrem, os 10 vão se destacar ainda mais. E assim vai, né? Então, assim, quanto mais equipes competitivas, melhor para todo mundo, né? Quando a gente for disputar uma competição fora, por isso que o que é que eu fiz? Exemplo, handebol. Exemplo do handebol. Quem eu posso jogar? Com o Flávio ou com a Maria, vamos dizer assim, né? E assim, duas equipes dentro da cidade. Aí o que é que eu fiz? Pô, não posso ficar só com duas equipes. Eu tenho que ir atrás. Aí fui atrás, batalha, só monta uma equipe, vamos jogar. A gente foi jogar lá, ele veio jogar aqui. Ele já fez isso umas 3 vezes. A gente foi em busca do Teotônio, que por sinal, na etapa do Geal, na etapa estadual, foi o nosso confronto da disputa do terceiro lugar no masculino. Então acabou que a gente já jogou com o time que, né? Então, e várias outras que a gente tentou, não deu certo, mas a gente busca jogar com times competitivos para que a gente consiga melhorar. Eu não viso assim, eu não busco o time para ganhar o amistoso. Eu busco o time para que me dê dificuldade para que a gente consiga crescer. Então, essa é a situação dos jogos escolares, né? No futsal às vezes tem categoria que dá 35 times. Dos 35, nego, velho, você já sabe quem são os 8 que vão chegar. Você sabe que são os 8 que vão chegar. Dificilmente um ou outro. Mas são as condições. Eu entendo assim alguns que são as condições, mas às vezes o predominante aí é a vontade, né? É querer fazer. Não, é como eu digo para meus atletas sempre, não espera acontecer, faça acontecer. E os caras não querem fazer, querem esperar ser campeão sem poder buscar. Então, não é fácil. Não é fácil não, é duro, é cansativo, é estressante, mas tem o lado positivo que bate tudo isso. Eu estive aí, você falou interessante dessa questão de é, esperar que as coisas aconteçam sem trabalhar. Eu estive aí nas finais dos jogos que o Bruno e o Jaime realizam, né? A liga, né? A Liga Sim. Arapiraquense, Esporte Escolar. E eu conversava conversando com um amigo, professor daí de Arapiraca. Não vou dizer o nome nem a instituição, obviamente. Eu tenho um grande respeito por ele, uma pessoa que eu considero bastante. Mas, assim, a escola que ele trabalha dispõe de uma estrutura ótima, uma estrutura que dá para você fazer o trabalho que você quiser. E aí, algumas pessoas questionando, né? Por que que a escola
não tem participado, não tem colocado equipes competitivas. Aí aquela desculpa, né, de sempre e tal, como eu falei ontem com o Diego, a teoria do coitadinho, né? Esperar que as coisas aconteçam, tem que correr atrás, né? A gente tem que correr Ou, atrás. Se a escola ou não dá falar mal, né? apoio, Ou falar mal do trabalho de exato, quem está conseguindo. exato. Aí ficar depreciando, né, o trabalho de outros. Poxa, se tem vontade, se tem estrutura, tem material humano, pega um esforço aí, dá uma atenção especial aí para poder fazer um bom trabalho. Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas dizem, não, mas é escola, tudo bem, mas é o nome do profissional que está ali, né? Quando você se digna a participar de uma competição, você vai levar os seus alunos, não, obviamente que tem que estar preparado para a derrota, mas não ter um mínimo de vontade de competir, de estar ali só para passar o tempo, né? Então, poxa, fica na educação física escolar, fica só naquela parte ali recreativa, né? É uma opinião, um ponto de vista, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu sou um pouco ácido nos meus comentários, mas as coisas que quem quer É a trabalhar com o realidade. esporte de fato, né? Ele tem que se esforçar, não é esperar que as coisas aconteçam, né? Claro, cada um tem a sua forma de trabalho, cada um tem a sua forma de conseguir, né, os meios para ter os recursos, enfim, são coisas diferentes. Mas o que você não pode, o que você não tem o direito é de estar com os seus alunos e não ajudá-los a conquistar uma coisa que eles querem fazer, eles querem competir, querem ganhar, claro, mas querem competir pelo menos em igualdade com outros. É o que eu digo assim. A gente, muitas vezes, a gente não ganhou. Mas a gente tinha um time competitivo e dizia assim, pô, esse time busca. Esse time está fazendo alguma coisa. Mesmo perdendo. A questão aí não é o ganhar ou perder. Não é o ser campeão. É o time, sim, eu posso não ter o melhor time e nem o campeão, mas eu tenho um time competitivo que você analisa que ali os caras estão buscando e Foi feito um que trabalho, você foi vê que feito o foi feito um trabalho. trabalho. Essa é a questão. Essa é a questão. Não é a gente dizer assim, a gente tá falando de ser o time campeão. Não, não é o time campeão. É o time competitivo. Um time que você vê que foi feito algo. Não um time que não foi feito nada e foi jogado lá. Olha, vai lá e joga. Não, não foi assim, né? E isso é o maior problema, eu acredito. Nós Esse percebemos, né, que às vezes as pessoas mensuram o que é o bom trabalho para muitos. O que é o bom trabalho é aquele que é o campeão. Mas você que tem uma visão mais apurada, você, mesmo aqueles que não foram os campeões, mas você ter essa visão, assim, poxa, o time do Jefferson foi trabalhado, o time do Júnior foi bem trabalhado, o time deu do trabalho. tal, foi bem trabalhado, né? Então a Deu gente trabalho percebe no jogo. isso. Justamente. Então a gente tem que ter essa percepção. E outra coisa que eu acho muito mesquinho da parte de muitos é o seguinte: não estou falando especificamente de Arapiraca, mas do esporte de uma forma em geral, né? Isso acontece em muitas situações do professor só colocar uma equipe em uma competição esportiva escolar ou aberta que seja, quando ele tem uma equipe que ele sabe que vai Vai ser brigar. campeão ou que vai brigar, né? Poxa, é aprendizado. É aprendizado. A gente aprende muito com as derrotas também. Tudo é aprendizado. Não é só É, botar a equipe porque vai ganhar. Júnior, eu tenho um exemplo excepcional. Eu tenho um time que ele perdeu todos os jogos. Ele jogou do fraldinha ao juvenil. Ele perdeu todos os jogos escolares. Todo ano ele perdeu. No último ano de juvenil ele foi campeão. E assim, era a mesma base. A mesma base praticamente. Assim, uma peça ou outra, mas assim. E os caras, pô, fantástico. Então, assim, apanharam muito, mas chegou a hora. Mesmo que eles não fossem campeões, mas eles estavam sempre buscando. Sempre buscando, sempre buscando. E assim, foi muito bom ser campeão com eles, porque eles mereciam demais ter uma oportunidade de dizer assim, eu fui campeão, né? E aconteceu o ano passado. É legal isso. O Paulo, né, que é árbitro da Federação e da Confederação Brasileira de Handebol, está com a gente também na Federação de Futsal. Ele pergunta aqui se você, como atual campeão dos Nem Jogos me de fale. Arapiraca, em algumas categorias, né, eles falando da pandemia,
por causa da pandemia, tivemos o atraso de todas as competições, mas o seu time, o Sebase, vem forte esse ano? Dá Ó, para dar esse termômetro? tem, com certeza. Porque as aulas no Santo Esmeralda, elas começam em janeiro, certo? Diferente, eu acredito que, não sei dizer sobre as outras, mas eu acredito que seja a primeira a começar as aulas aqui na cidade. Então a gente já vinha trabalhando um pouco, que eu passo metas individuais e coletivas para eles fazerem nas férias, mas a gente já vinha trabalhando muito forte, a gente já estava num nível, né, para você ter ideia, no domingo a gente participou de uma competição. Na quarta-feira, dia 18, pararam as aulas. A gente já estava pronto para participar de qualquer competição. Estava pronto. Então, assim, a gente foi feito o trabalho, feito o levantamento individual de cada um, qual a situação, que a gente faz testes aqui com eles, para saber qual a situação de cada um e fazer uma análise de um ano para o outro, ver o quanto ele evoluiu, o que é que precisa. Então a gente analisa individual, cada um. E já tinha feito a parte física todinha, tudo ok, todo o cronograma rolando legal. E chegou a hora de jogar. E aí, eu acredito que nenhuma equipe de Arapiraca participou de nenhuma competição. Eu acho que a gente foi a única. Né? Que a final foi o meu time, adulto, né? Eu, Cristiano, Thiago, Vitório, alguns caras que você conhece, Ítalo, contra o meu time da escola. E a gente ganhou por uma bola. E foi difícil. Garotada tá E, disposta. e foi difícil, nego, velho. Foi difícil. Foi pau. Mas eu via que, assim, fazendo uma comparação do ano anterior para esse ano, a gente estava mais preparado do que o ano passado. Esse ano a gente tá mais preparado do que o ano passado. Se vai acontecer, se vai rolar, essas coisas a gente não sabe, né? Se a gente vai conseguir, Verdade. no caso, mesmo que não sei nem se vai ter, acredito que não, mas mesmo que tivesse, a gente não sabia se a gente ia conseguir o mesmo resultado do ano passado, mas em, o time, ele vem melhor do que o ano passado, na preparação, no caso. Fisicamente muito melhor, tecnicamente muito melhor. O elenco teve uma reformulação? Teve. Mas mais na parte do juvenil mesmo. Mas o meu cadete, ele se fortaleceu. O meu time cadete é o mesmo do ano passado, só que se fortaleceu com alguns atletas que foram campeões no infantil também. Que a gente ganhou o infantil e cadete. Então, eu tenho praticamente dois times no cadete. Um time de uma idade e um time da outra. Um 2005 e 2004. Eu tenho esses dois times. Fora um infantil que eu acabei trabalhando ano passado, a gente fez um esforçozinho, né? Eu fiz umas ameaças aos meninos do futsal para eles participarem um pouquinho do handebol. E funcionou. E eu consegui fazer um infantil. Eu consegui fazer um infantil muito bom também. Então eu estava com um infantil pronto para disputar também. Então a gente ia ter muito forte um infantil, um infanto, que é o cadete, e um juvenil. Um juvenil com algumas peças quebradas, porque alguns terminaram, mas a gente ia disputar também. Né? Mas, infelizmente, já no feminino, melhor ainda. Os meus times todos eram do segundo ano da categoria, no feminino. Então elas ganharam ano passado e estavam esperando o ano delas mesmo, né? Dizer assim, né? Para poder disputar. E no geral também, que foi o time que disputou a etapa estadual, né? Em 2018. Que é o mesmo time, que já está bem mais maduro. E assim, eu venho trabalhando elas de pequenininha, eu disse a elas, a gente vai conseguir um resultado muito expressivo quando vocês jogarem o segundo ano de vocês, no caso com 16 anos, né? Já são as de 2004. Aí chegou. Cadê o geral? É um É, planejamento, não é um planejamento de ontem, é um planejamento de muitos anos atrás.
né? A gente vem trabalhando nesse time, esse time ele sempre assim, a gente disputa assim com o Flávio, né? Um ano ele ganha, um ano eu ganho. Um ano ele ganha, um ano eu ganho. Aí o ano passado era o ano dele. Aí deu uma reviravolta e a gente conseguiu vencer, né? A gente venceu em 2003, que a gente nunca tinha vencido. A gente sempre perdia no ano que era o primeiro ano delas. E ano passado a gente conseguiu. Então esse ano era a nossa vez, no caso, né? Na sequência. E cadê? Eu tô bem, assim, aperreado com essa situação, porque a gente preparou bastante por esse ano. Esse ano ele tá sendo meio cruel com a gente. Tudo muito incerto, né? Estou Muito. fazendo algum A gente, trabalho, estou fazendo algum trabalho individualizado você está passando algum tipo de treino, algum trabalho para a garotada se manter em atividade? desde, desde 2018, desde 2018 a gente já vem fazendo isso. Que nos dias, exemplo, a gente treina fixo, 2 vezes por semana, fixo. Às vezes mais, mas fixo mesmo. Aí nos dias que eles e elas não têm treino, eles têm o treino para fazer em casa. Então eles já treinavam em casa. Então foi uma vantagem, Já né? Eu adquiriram só um fui, hábito, né? virou um hábito. Não foi fácil, porque muitos enrolavam, mas a partir do momento que os que não enrolavam foram ficando diferentes, foram mostrando que estavam evoluindo, quem não estava fazendo começou a fazer. E eu tenho muito cara lá que é exemplo. Diz assim, os meninos observam demais, né? O cara olha assim e diz, pô, por que ele está fazendo isso? Eu quero fazer também. Só que aí a gente só analisa essa parte, né? A gente não vê o porquê ele está fazendo daquela forma. Né? E aí eles começaram a enxergar o porquê. Tenho um atleta lá mesmo que é o Manteiga. Toda vez que termina o treino, tem gente que é de fora acha estranho porque ele fica correndo, porque ele fica fazendo alguns exercícios. Simplesmente ele está se cobrando dos erros que ele fez durante o treino. Então ele tem metas de erro no treino. Se o cara tem meta de erro no treino, imagine como é que esse cara vai ser no jogo. Vai dar resultado. Então, se ele errou arremesso, ele tem, pô, errei tantos arremessos, então são tantas corridas, são tantos. Então ele tem. Isso não, eu não mandei. Melhor ainda, eu não mandei, foi uma coisa pessoal dele. Então ele começou a acertar mais, ele começou a ter uma consciência, uma seriedade para aquilo, um foco. Né? E os outros começaram a ver e disse, poxa, eu vou também fazer. Aí foi puxando um, puxando outro, puxando outro. E assim, eles. E aí eu fiz o treinozinho individual de cada um e eles fazem em casa. Já vem fazendo. E agora com uma parada mesmo, aí eu só fiz intensificar algumas coisas, fazer uma mudança e fazer para a semana. Pronto. E aí eles estão fazendo. Eles estão de saco cheio já, porque tinha a compensação dos 2 dias de treino na semana, né? E agora não existe. Tem um aluno meu que quebrou o sofá da casa dele. Ele disse, ele disse que estava fazendo finta no sofá. Botou o sofá em pé, fazendo finta no sofá, fazendo finta no sofá, fazendo finta no sofá. Aí derrubou o sofá, quebrou o pé do sofá. Não é? Então, então, assim, já é uma coisa que a gente vinha fazendo. Então, pra gente já se tornou mais fácil e deu muito resultado. E assim, uma característica da gente é a parte física. É onde a gente, na maioria das vezes, a gente ganha o jogo. É aí, no físico. Quando termina o jogo, a maioria dos meus atletas eles estão inteiros. Né? Então, isso faz muita diferença, principalmente num jogo no geral que o tempo é maior. Nos escolares, menos, que o tempo é pequeno. Mas ainda dá uma diferença. Mas no geral, a gente já sente uma pegada diferente já. Que a gente aguenta É, mais. a questão da parte física, né? Uma coisa, quando eu estou com as equipes aqui em Palmeira, sempre há a sugestão de, na seletiva, diminuir o tempo. Não, vamos diminuir o tempo, ou então não vamos fazer, por exemplo, no infantil, né? Não vamos fazer as marcações, não, deixa aberto, não sei. Mas espera aí, né? Vamos ter atenção com isso aí, porque
é um momento que eu tenho. As seletivas são momentos que a gente tem para acostumar com o tipo de jogo, com a especificidade do jogo com relação a tempo, para o infantil as marcações. Como é que eu vou chegar na competição estadual, né, sem ter esse momento, passar por esse momento de preparação que é importante para todos? Tem que estar habituado à competição. Então, às vezes taxado de chato mais uma vez, mas nunca aceitei a situação de diminuir tempo ou de alterar qualquer coisa do regulamento, porque é aquele momento que você tem, a gente já tem aqui no interior, já tem tão poucas oportunidades de estar participando, de ter horas de quadra mesmo, né, de ter horas de jogo mesmo, e desperdiçar momentos como esse é prejuízo para quem vai chegar. Eu já vi situações de equipes que abrem mão disso, né, as seletivas abrem mão disso, e quando chega na etapa estadual, principalmente para o infantil, que tem tanto porque está iniciando e porque tem algumas obrigações durante o jogo, totalmente fora do que a competição pede, ou seja, eles já saem perdendo de 10 bolas ali, porque não está com isso na cabeça, né, com o que fazer no jogo na cabeça, e acaba tendo um prejuízo enorme na hora da competição na etapa estadual. Não, com certeza. E a gente sabe que na capital o pessoal tá jogando a todo momento. Praticamente toda semana os caras estão jogando em quadra grande, com tempo grande. Então, assim, a gente já tá atrás. Então, se a gente faz isso, a gente fica mais atrás ainda. E, assim, é uma coisa que a gente, não só eu, mas a gente conversa muito aqui. Conversa sempre com o Flávio. E a gente já percebe que a gente ia para os times iam para Maceió e era tanto gol, cara, tanto gol, tanto gol, tanto gol. E a gente começou a levar menos, a ganhar um joguinho, buscar um equilíbrio e a gente já vê que a gente está mais próximo, que as coisas estão dando certo, que a gente está trabalhando no caminho certo. E assim, se a gente, uma situação dessa mesmo, a gente aceitar uma situação dessa, a gente está se prejudicando. Às vezes acho que não, tô não, me prejudicando não, isso é uma besteira. Mas faz diferença no final. É isso que a gente não pensa. Acho que travou a internet do Jefferson. Eu vou tirar aqui, refazer esse nosso contato, né? Reestabilizar a conexão com o Jefferson Thiago, professor da, do Fênix também, a gente vai falar daqui a pouco do Fênix, né, que tem ajudado bastante, esse trabalho tem feito um trabalho muito bom também, né, no esporte, fora do esporte escolar, claro, mas tendo esse trabalho nas competições abertas que o Fênix vem participando no futsal e também no handebol, né, principalmente nessas duas modalidades. Nós vamos esperar um pouquinho para ver se o Jefferson Thiago entra novamente, para a gente convidá-lo para dar sequência ao nosso papo. Tá? Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível por 24 horas no nosso Instagram, no nosso perfil do Instagram, né, nos stories, e posteriormente nós vamos disponibilizar também no YouTube. Tá? Você que quiser acompanhar depois essas e outras lives que a gente está fazendo com outras personalidades do esporte, dá uma acessada lá no YouTube, no canal Professor Fernandes Júnior. Lá tem algumas das entrevistas, dos bate-papos, né? Não são entrevistas, são bate-papos que a gente faz por aqui pelo Instagram e depois disponibiliza lá no canal do YouTube também para ficar por um pouco mais de tempo, né? Porque o YouTube ele fica por tempo ilimitado, né? Então nós vamos colocar esse vídeo também no YouTube, tá? Aguardar aí para ver se a conexão do Jefferson Thiago volta ao normal. Vou tentar falar com ele aqui pelo WhatsApp, né, para ver a situação. Nós estamos suscetíveis a isso, né? A quedas na conexão, isso é normal, é totalmente aceitável. Vamos lá, vamos convidar novamente, ele voltou aqui para a gente dar sequência ao nosso papo.
Conectando de novo. Coloca a câmera para o lado certo. Agora sim. Conexão Deu pra ficar com imediata. saudade não, né? Oi? Deu pra ficar com saudade não, né? Não, não deu tempo não ainda. A gente falava das adaptações que as equipes, algumas, né, competições fazem, e as equipes que têm pretensão de chegar na etapa estadual, elas não devem se moldar a esse tipo, né? Devem seguir aí com o formato ideal da competição para que tenha essa, essa possibilidade. Você falava das equipes que têm possibilidade de jogar mais vezes, né? E claro, vão estar mais dentro do jogo, ou seja, vão estar com as características do jogo melhor do que os que têm poucas oportunidades de jogar. Júnior, as coisas aqui começaram a andar mesmo. Acredito que o meu time começou a ter uma cara totalmente diferente, uma postura diferente a partir do momento que a gente saiu para jogar. Os intercâmbios são importantes. Se eu não me engano, foi 2015. 2015. Eu me abusei assim, disse, eu vou procurar alguma competição pra gente viajar. Isso nas férias, em janeiro. Aí comecei a reinar Instagram, Facebook, Instagram, não sei nem se tinha ainda. Sei que eu nas redes sociais, reinando, e vi uma competição em Maceió, que não sei nem se existe ainda, que era a Copa Jambo, alguma coisa assim. Colégio Jambo que realiza. Alguma coisa assim. Aí disse, rapaz, vamos embora? Bora. E eu fui. Chegando lá, a gente conseguiu uns 2 empates e levou um saco no futsal. Beleza, volta pra casa. Eu quero mais, gostei. Vamos passear. E aí, nessas viagens, eu conheci o pessoal da federação. Que o meu contato com a federação era zero até aquele momento. Que eu acho que deu uma grande importância, porque eu comecei a entender como funcionavam as coisas. E aí, se eu vou participar do campeonato alagoano escolar, vou participar. Se eu não me engano, era a primeira edição. Aí eu botei o time. Aí sorteio. Quando eu olhei o sorteio, aí caiu Santa Esmeralda, Santíssima, Intensivo e Santíssimo Senhor. Naquele momento, eram as 3 equipes mais fortes do estado. Os meus alunos, se eu não me engano, o Santíssima tinha acabado de ganhar o geral. E o intensivo tinha sido o vice. E era o Douglas que estava no intensivo na época. E o Douglas estava ganhando tudo com o SDA. E aí eu, na minha cabeça, disse, porra, velho, a pessoa sai daqui pra lá, vai, é só pedreira, mas vamos encarar. E aí eu passei pros atletas, e aí eles já conheciam os times também, né? Esse porra, a gente se ferrou. E agora? A gente vai só levar saco, não vai ter um jogo para respirar. Nisso, já a competição faz grupos, né? Nisso os caras começaram a chacotear o meu time. E eu no grupo, calado. Quem é esse? Não sei o quê. E eu calado, eu vou falar o quê? Eu sou quem na fila do pão? Eu vou falar o quê aqui? Não tenho nem o que responder. Aí fui pra Maceió. E usei isso com o meu time. Disse, ó, os caras lá estão zoando vocês, assim, 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 vocês não são nada, vocês têm que mostrar a cara de vocês. E o meu time muito bom, uma geração excelente. Que juntando o meu time e o do Lucas na época, era o time do Asa campeão alagoano. Que o Asa fazia a base com o meu time e o dele. Juntava os dois e fazia um time. Ganharam 2 anos. E aí, vamos embora. Chegou lá, primeiro jogo contra o Jaminho. Grande amigo Jaminho, fez especialização em futsal comigo. E conheci ele naquele dia. Ele até que organizava os jogos Campeonato da Alagoano, federação, né? escolar. Campeonato Alagoano escolar. E aí, 1-0 pra eles.
Rapidinho. 1-0. Porra. Já. E foi. Os meus meninos começaram a chegar, a acreditar. Empatamos, viramos. E começou a sair gol. Eu disse, eu não tô acreditando não que eu vou ganhar um jogo. Eita, 7-1. Acabou. A gente ganhou o jogo. Eu disse, pronto. Essa já foi um passo excelente pra gente. Foi um passo excelente. Vamos lá. Segundo jogo contra. Esse jogo foi no Objetivo. O segundo jogo foi no Santíssima Trindade contra o Intensivo. Foi um jogo muito duro, muito duro. Só que as coisas estavam dando certo pra gente. A gente fazia um gol, eles empatavam. A gente fazia outro, eles empatavam. A gente fazia outro, eles empatavam. 4-4, a gente fez 5-4. E eles em cima. E o meu goleiro salvando tudo. Um abraço aí pro Matheus. Salvando tudo. Até o impossível ele fez. Acabou o jogo, meus atletas acabados, destruídos, 5-4. Classificado. Agora vamos tentar, pelo menos, o empatar. Sei que o Santíssimo era o campeão, né? Do Geal. Com o time do Romildo. Time excelente. Geração excelente. Vamos lá. Aí chegou lá no Colégio Objetivo de novo. Foi. Primeiro lance. O Romildo botou o goleiro. Posse de bola deles. O Romildo já botou o goleiro linha. O goleiro já estava em cima da linha central. Eu disse, eita porra. O cara já veio com uma proposta tão agressiva. E ele com o goleiro dele chutava pra caramba. E ele, primeiro lance, já tava com o goleiro linha em cima de mim. E uma pressão absurda. O meu goleiro e a trave trabalharam muito. Trabalharam demais. Eu tinha um atleta que ele é referência para todas as gerações, né, que é o Pitomba. Além de ser um bom atleta, muito inteligente jogando. E até hoje, eu quando tem competição da Fênix, ele faz faculdade de engenharia em Delmiro. Pitomba, pode vir? Ele vem. E joga com a gente sempre. E eu só faço dizer, Pitomba, o meu treino foi assim, durante esses 2 meses. Ele já entende tudo. Então, até quem treinou os 2 meses entende menos do que ele. Ele consegue captar muito fácil. E aí a gente conseguiu a vitória contra o Santíssima no sufoco. O Pitomba fez o último gol, faltando acho que menos de 2 minutos. Quando ele botou a bola pra dentro, ele veio correndo em minha direção, eu emocionado, eu disse, não acredito que eu vou ganhar, vou passar em primeiro do grupo. E quando ele veio me abraçar, ele me deu um empurrão. Eu, toxi, vomitou. Vomitou. Acabou vomitando, por isso que ele me empurrou pra vomitar. Vomitou, voltou pro jogo e assim foi. Juntou Ele ali o conseguiu esforço passar em físico, primeiro. confianção, né? Pô, a gente passou em primeiro, Júnior, do grupo. Então, assim, é uma coisa que a gente não esperava disputar, como eu disse, a gente ia para brigar, mas ter um resultado desse é um absurdo. E depois disso, eu disse, poxa, se a gente ganhou desses caras, a gente pode ser campeão. Então já mostrou outro caminho, né? E a gente acabou perdendo na semifinal para o time de Pilar, que tinha um goleiro absurdo. O goleiro não existe, o cara grandão e ter uma movimentação daquela não. E a gente perdeu para Pilar. E no final, se eu não me engano, eu nem lembro. Parece que quem foi campeão foi o Romildo, ó. Tá vendo? Passou em segundo no grupo. Conseguiu superar na Foi o competição, Romildo. né? Pois é. Então assim, pra mim, foi o título mundial, né? E dali, a gente disse, agora eu não fico mais em casa. Quando a gente voltou diferente. E isso passa para os outros. Sim. Não é só quem foi jogar. Não é só quem foi. Contagia o pessoal, né? Contagia, cara. Aí você acha, não, só favorece quem tá viajando. Não Não, não. quem tá perto também. Acaba consumindo aquilo ali, entendendo. Eles acabam levando pro treino. E assim, mudou muito. A forma deles quererem treinar, né?
com mais vontade, mais dedicação, querer mais entender sobre a modalidade, né? Então, a história do meu futsal, a partir daquele momento que bombou. E aí a gente foi no ano seguinte e foi vice-campeão. Perdeu pro intensivo na final. E assim foi. Essa tua competição de estreia foi a mais marcante assim a nível escolar, ou tem alguma que você tem uma lembrança mais, sempre tem aquela que tem uma lembrança especial, né? Olha, tem muitas, né? Tem muitas. Mas assim, em 2013, a gente tinha um time muito bom, que é até... Gente, vou fazer uma live com um dos atletas, que é o Anderson Guilherme, hoje uma das referências na educação física lá em Maceió, um treinamento. E era um trabalho assim, que a gente tinha, foi o início como eu disse, foi a começar a colocar a minha cara. E nisso a gente fez uma semifinal contra o Colégio Bom Conselho, muito dura, muito dura, muito dura. E foi para os pênaltis. E ele perdeu o pênalti. E ele bateu no ângulo e forte. E o goleiro foi buscar. E o outro atleta que tinha jogado a competição muito bem também bateu muito bem. Só que o goleiro foi buscar absurdo. Mérito total, total do goleiro. E a gente perdeu na semifinal. Nisso, a gente não tinha treino de handebol. Não tinha treino. Eu tinha um cara que gostava de jogar handebol e a gente começou a rachar. E aí ele chamava um, chamava outro. E assim foi, né? Eles começaram a entender por ali. Porque eles não queriam participar. Ninguém queria. E o que aconteceu? Como eles perderam, eles ficaram com aquilo na cabeça. A gente precisa ganhar um handebol. Mas como ganhar um handebol com o time que a gente tem? Aí foi total na vontade, cara. A Cleide tinha um time no CBC muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E os caras começaram perdendo, de repente botaram na cabeça que tinha que ganhar aquilo ali pra mim. E aí numa das últimas bolas, viraram o jogo. E quem fez o gol foi o jogador, assim, menos expressivo, aquele jogador que fez assim, pô, esse cara fez o gol. Aquele que nunca faz o gol, ele foi lá e fez. E no handebol já é mais raro, no futebol ainda acontece, um cara terminar a carreira com um gol profissional. Mas no handebol não tem como você terminar a carreira com um gol só, não. E foi isso que aconteceu. No último ano de colégio, o cara fez o gol do título. E logo após, terminou, fez faculdade e começou a trabalhar comigo. O nome dele é Serginho. Serginho. Seu fiel Serginho que fez o escudeiro. gol. Serginho que fez o gol. E assim, o ginásio foi abaixo. Porque todo mundo torcia pra gente, que a gente era o feio da história, o patinho feio. E dali eu consegui, no ano seguinte, montar times. Então a partir dali a gente conseguiu montar times. Então assim, tem muita coisa, muito título assim que traz muitas lembranças. Esse foi o primeiro, né, assim, expressivo. No futsal a gente conseguiu também no mesmo ano uma final muito dura com o Santa Catarina no futsal, onde a gente tinha um time excelente, Cabana, Pitomba, Hugo, Wesley. Pra você ter ideia, desse time, 3 conseguiram ser jogadores. Então, tem muitos momentos com as meninas. O meu time que hoje é o Sub-17, quando elas conquistaram o seu primeiro título, que a gente tem um time bem fechadinho, feminino, bem jovem, bem fechadinho. E assim, bem, com o Paulo lá em cima fez uma pergunta da questão da união deles. Eles se protegem bastante. Se protegem bastante. E isso ajuda muito. Isso é legal. Ajuda bastante. Ajuda muito. E um cobra do outro. Às vezes eles cobram tanto que eles são chatos.
eles cobram. Agora na quarentena, eu me disse, cadê teu vídeo que tu tá treinando? Não vi tu treinando, não. Manda vídeo. Falta 10 segundos. Ah, Ó, falta 10 vamos retornar. segundos. Já vai derrubar. A gente já vai retornar com a segunda parte, tá ok?